Muito bem. Deus seja louvado e glorificado. Chegou o momento mais importante da nossa reunião. É hora de ouvir o Espírito Santo falar. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 18, versículos 4 a 6. Apocalipse 18, 4 a 6, na minha Bíblia está na página 305. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Que revelação nós vamos conhecer esta noite. Que o Espírito Santo fale à igreja, não só à igreja presencial, porque nós temos uma grande repercussão através dos meios das mídias. Eu creio que o Espírito Santo falará e você vai ouvir coisas inefáveis, algumas delas difíceis, intrigantes, instigantes, mas você precisa de ouvir. Porque quando se conhece a verdade, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, Tu és o nosso conselheiro, Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Mas Tu és o nosso conselheiro. É através da inspiração do Espírito Santo que nós ouvimos os conselhos dos céus. A palavra predestinada de sabedoria. Então, Senhor, neste momento, com alegria, com um coração sedento pela verdade, nos submetemos à Tua palavra. Em nome de Jesus, fala-nos, porque esta palavra não voltará vazia. Ela tem desígnios que se cumprirão em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado mesmo. Meus amados irmãos, minha família, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, vidas que foram geradas por este altar apostólico e profético, aqueles que são eleitos segundo a presciência de Deus, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação, aqueles que são corpo de Cristo, noiva de Cristo, são meus filhos na fé. Estudar o livro do Apocalipse é conhecer as profundezas do coração de Deus. Tenho dito aqui sobejas vezes que o livro do Apocalipse, para a grande maioria, é um livro extremamente enigmático. Poucas pessoas entendem o livro do Apocalipse. Então, ele é retirado das igrejas, porque é o único livro que promete bênção a quem o lê, a quem retém as palavras. Então nós vamos hoje ouvir a voz de um anjo que disse: ouvi João, lá na ilha de Patmos diz: ouvi outra voz. Você sabe que anteriormente um anjo já tinha falado, vamos lembrar isso nos versículos 1 e 2, depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha uma grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Versículo 2, então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia,
ela se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda. Então um anjo tinha falado isto a João. Agora vem um outro anjo, versículo número 4, e falou a respeito da Babilônia e do povo de Deus. Ela disse: ouvi outra voz do céu dizendo ao povo de Deus: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então, o Senhor Jesus convida a verdadeira igreja, os eleitos, o povo de Deus, a retirar-se de um sistema político-religioso chamado Roma. O Senhor disse: saiam, povo meu, dessa horrenda idolatria, do culto ao anticristo. Você sabe que isso aqui é muito intrigante e instigante, porque tradicionalmente você ouve dizer: todos os caminhos vão dar a Roma. Roma, a cidade que está rodeada de 7 colinas, onde está estabelecida a cidade do Vaticano, a Bíblia chama de Babilônia. E o Senhor está convidando o povo de Deus, dizendo: olha só, esse culto babilônico, esse culto da idolatria é tão horrendo que o meu povo tem que sair de lá. Então, vamos voltar lá em 2º versículo, só para você se lembrar. A Babilônia é morada de demônios, é covil de toda espécie de espírito imundo. Isso é uma tragédia, porque Babilônia é também o símbolo do meretrício espiritual. Diz Apocalipse 17:5, está aí na sua apostila: na sua fronte achava-se escrito um nome mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações. Falou o Senhor no capítulo 17 de abominações, de meretrício, e agora ele diz: é covil de demônios. Então, nós entendemos que quem não está alienado pelas falsas religiões apóstatas e idólatras, quem não estiver alienado, tem que ouvir este grito do Espírito dizendo: saia de lá. Eu lhe confesso com temor e tremor, eu participei da igreja de Roma durante 21 anos. Eu sou um pastor evangélico, sou um reformista, sou um teólogo da reforma. Deus tem me inspirado a defender teses pró-reforma protestante. E eu entendo que o protestantismo não foi uma tempestade em copo de água. Quando Martinho Lutero, em 1517, compreendeu como é horrenda a idolatria, ele se insurge contra o papado, contra Roma. E daí nasce o protestantismo. Todas as igrejas, a despeito de 95% não saberem o que é a reforma, mas todas as igrejas evangélicas são fruto da reforma protestante de Martinho Lutero, de João Calvino, de João Knox e de todos os reformistas do mundo, que chegou até o século 21 através também deste ministério. Então a reforma nasce da onde? De um anseio, de uma angústia de um padre agostiniano, cujo nome era Martinho Lutero. Quando ele começou a ler a Bíblia, a compreender a Bíblia, ele disse: opa, Roma é a Babilônia. Roma é a Babilônia. Então, entenda que quem não está alienado, compreende que Roma e as doutrinas romanas são falsa religião, são apóstatas e são idólatras. A Bíblia diz: saia. Olha, você sabe que Deus tem uma ojeriza com a idolatria,
que ele chama a idolatria, senhores, de meretrício. Ele diz que se uma religião está baseada em ídolos, em mensagens apóstatas, ela é uma igreja ou é uma religião meretrícia, ou de meretrício, de prostituição espiritual. E nós entendemos agora que a idolatria é tão abominável diante de Deus, que o Senhor disse: saia de lá. Eu sei a luta que eu tive, pastor Frank, para me desenvencilhar dos ídolos. Eu era um adorador de São Judas Tadeu, do Nossa Senhora de Fátima. Você sabe que eu tenho cultura portuguesa. Então, a maioria, 99% dos portugueses são ligados a Fátima, ligados a Maria. Você sabe que Maria, que Fátima é um tipo de Maria. Só no Brasil existem mais de 40 Marias diferentes. E no mundo, especialmente na Europa, existem centenas de Marias. Cada uma com um nome conforme o seu país. Então, a idolatria é abominável. E eu me recordo que eu portava sempre uma grande imagem de São Judas Tadeu. Nem sei quem era São Judas Tadeu, mas a freira que me educou na igreja católica mandou-me usar a São Judas Tadeu. E eu tinha uma idolatria, eu beijava, eu rezava, eu me benzia. E eu não entendia que aquilo era abominável. Você sabe por quê? Porque por trás de todos os ídolos há um demônio que quer roubar a glória que somente pertence a Jesus, para a pessoa transferir a glória para o ídolo, para a estátua. Então, o Senhor disse: olha, a verdadeira igreja não pode ter lealdade a Roma pagã, porque Roma pagã é a Babilônia, é a mãe das meretrizes. Significa o quê? Que nesta terra, além da mãe que é Roma, se ela é a mãe, significa que tem o quê? Filhas. E eu vou lhe dizer uma coisa sem medo de errar, e com temor o falo. Grande parte do que você hoje vê chamado de igrejas não passam de filhas da meretriz. Tem as mesmas atitudes de Roma. Mas nas igrejas às vezes não tem uma estátua, um ídolo, um boneco pendurado numa cruz. Mas tem fogueira santa, tem sal, tem óleo, tem um monte de coisas que para Deus é um meretrício. É fazer comércio com o povo de Deus. Pedro alertou a igreja dizendo: fazem comércio de vós. Paulo disse: nós não mercantilizamos a palavra, porque a meretriz e as suas filhas mercantilizam a palavra. Aqui nós ensinamos a palavra. Aqui nós ensinamos a sabedoria predestinada. Aqui nós iluminamos os olhos do coração. Aqui lhe é arrancado o véu do seu coração, as escamas dos olhos, a cera dos ouvidos. Deus faz uma asepsia total. Agora, nós nunca, em hipótese alguma, usaremos o altar da igreja para fazer negócios com o povo de Deus, para fazer mercantilismo da fé. Venha, fogueira santa, 14 correntes, pague R$1.000 em cada um e o seu marido será salvo. Isso é um meretrício. Pastor, e o senhor diz isso com que autoridade? Eu estou aqui em nome de Jesus como um profeta de Deus para dizer às nações: saia dela, povo meu. Não é o povo das trevas, é o povo de Deus, que está embriagado, diz a palavra do Senhor, embriagado com as doutrinas de um local que é um covil de demônios. Claro que eu vou lhe dizer isto aqui, é um pouco chocante, porque a ideia que nós temos de Roma é que todo mundo é santo, sabe, que lá está a verdadeira urbi et orbi, a bênção para as nações, mas não está. Você sabe que o próprio Papa, quando assumiu o papado, ele juntou os cardeais e disse: vocês são todos doentes, vocês têm Alzheimer de Deus, vocês não temem a Deus, vocês não conhecem Deus, vocês vivem na luxúria. Então o próprio Papa hoje passa um dobrado
para tentar fazer uma mudança na igreja, mas é impossível. Ou ele se cala, ou dão-lhe aí uma secura qualquer, aí um negócio de um remédio qualquer, e ele vai descansar eternamente. Então, a verdadeira igreja não pode ser leal à idolatria de Roma. Você sabe que essa palavra Babilônia aparece 6 vezes no livro do Apocalipse. O número 6 era um número de mistério dos cultos pagãos da antiga Babilônia. E a Babilônia foi criada por quem? Por Nimrod. Você sabe, já ouviu falar na Torre de Babel? Babel foi construída por Nimrod. Daí vem a Babilônia. E Babilônia, Babel, quer dizer o quê? Grande confusão. Babel, Babilônia, do original quer dizer grande confusão. Ou seja, tudo que tem origem na Babilônia é uma grande confusão espiritual. É uma grande confusão espiritual. Então até hoje a Babilônia significa o que nos dias de hoje? Apostasia, arrogância, confusão. Você sabe que a igreja romana chegou uma hora que mandava queimar as pessoas. Ou a pessoa se submetia ao papado ou era queimado. Eles fizeram cruzadas de sangue, mataram milhares de pessoas na Europa. Na noite das bruxas de São Bartolomeu em Paris, foram queimadas milhares e milhares de Bíblias e mortos milhares de pessoas, que o rio se transformou num rio de sangue, amado. Então, volta lá em Apocalipse 18:4, o Senhor diz ao povo dele, ao meu povo, saia de lá, retirai-vos de lá, senão você vai ser cúmplice com os pecados e você vai participar de flagelo. Eu dou graças a Deus o dia que eu me livrei da idolatria, amado. A minha mãe na fé, que hoje é nossa bispa em Portugal, a bispa Henriqueta está assistindo agora. Um dia ela foi ao hospital militar e ela viu aquele medalhão, ela disse, tire isto. Eu falei, mas é uma joia, é de ouro e prata, eu vou oferecer ao enfermeiro. E ele disse, não, o que não serve para você, não serve para ninguém. Eu disse, mas eu não tenho forças para me liberar disso. E eu coloquei no criado mudo, e no dia seguinte, quando eu acordei no hospital, alguém tinha furtado. Eu, graças a Deus que me tirou. Depois eu entendi, eu me recordo no início do ministério, quantos ídolos, quantas imagens nós arrancamos da casa das pessoas. Lá na Ilha do Governador havia muita idolatria. Eu ia na casa das pessoas e carregava o meu carro com muita idolatria, muitas imagens. Eram pessoas aprisionadas pelo espírito da Babilônia, alienadas, porque a pessoa que acredita que uma imagem, olha, tem boca não fala, tem nariz que não cheira, olhos que não veem, mãos que não apalpam, pés que não caminham, como é que a pessoa pode acreditar que ali está Deus? Só estando alienada, só estando embriagada espiritual, não é verdade? Então ele disse, não seja cúmplice. O que é um cúmplice? O cúmplice é alguém que contribui, ainda que de forma secundária, para a realização de um crime ou de uma ação ilegal. É um cúmplice. No direito penal, nós estamos aqui com vários advogados, meus colegas. O que o direito penal fala de cúmplice? É uma pessoa que é responsável penal por um crime ou uma falta, não por ter sido o autor direto, mas por ter colaborado na execução do fato. Isso o direito penal fala sobre isso. Portanto, se o indivíduo vai assaltar um banco e o companheiro fica dentro do carro, aquele que assaltou tem uma pena igual ao cúmplice, porque o cúmplice colaborou com o erro. Formação de bando ou quadrilha, diz o direito penal. Então, o que o Senhor está dizendo? Para o meu povo, atenção, Deus não está falando para os filhos do diabo. Ele diz, olha, lá dentro da Babilônia, eu tenho um povo meu. E ele disse, não seja conivente com os erros da Babilônia. Porque se eu aceitar a idolatria, e a razão porque nós não temos aqui ídolos na igreja. Isso é uma igreja protestante, uma igreja evangélica, que é uma escola de Deus,
é um lugar dos eleitos do Senhor. Por que nós não temos aqui uma cruz com um boneco pendurado? E por que o Senhor pelo menos não usa a cruz sem uma imagem? Porque, irmãos, cruz não é símbolo de cristianismo. A Bíblia diz: a morte maldita do madeiro. A cruz era uma forma que a pessoa morria ou era morta quando ela era uma grande pecadora, quando havia cometido um grande delito e morria na cruz. E você sabe, há povos ainda hoje, olha, o exército islâmico faz isso com um monte de gente lá nos países do Oriente Médio, crucificam a pessoa até morrer. Então a cruz representa a maldição do madeiro. Como é que eu poderia colocar uma cruz aqui? Deus é adorado em espírito e em verdade. Nós não adoramos em nada que é tangível. A única coisa tangível na obra da graça de Deus é a ceia do Senhor, que eu vejo e toco. O resto, o justo vive por fé. Então, eu não quero ser cúmplice com erros. Porque a Bíblia diz que se for cúmplice, vai participar dos flagelos. Ou seja, já há uma sentença dada por Deus, que as pessoas que estão ligadas a Roma, ao sistema idólatra e pagão de Roma, note o que Deus diz, não foi o Miguel Ângelo que diz, não adianta mandar carta para mim. Deus disse, aquele lugar é um covil de demônios. Há espíritos imundos. Isso você sabe, Roma, a estrutura socioeconômica e política passa além do entendimento humano. Quando você ouve falar nos templários, no Opus Dei, na maçonaria, tudo isso é envolvido com muito ocultismo e isso está dentro de Roma. Por isso é que o Espírito diz, é covil de demônios. É covil de demônios. Então, quem ficar com a Babilônia estará sancionando os pecados com a sua presença. Roma está corrompida pela falsidade idólatra desde Martinho Lutero. Martinho Lutero identificou isto com clareza. Se você ler as Institutas de Calvino ou os livros, os comentários do Martinho Lutero, você se impressiona, porque a igreja da reforma lá na origem de 1517, 1525, amado, hoje em dia eu vou lhe dizer que, não sei se eu posso contar com os 5 dedos da minha mão, mas eu não conheço 5 igrejas que vivam a reforma como esta igreja vive. Então, meu amado, diz a palavra do Senhor, no capítulo 18, versículo 5, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Imagina que a idolatria, os erros doutrinais, a mentira, o ocultismo, diz que se acumulou tanto que chegou ao céu, que Deus disse, eu não aguento isso. Eu não aguento. Diz que Deus se lembrou dos atos iníquos que Roma pratica. O pecado foi tão grande que chegou ao céu. Amado, isto não é teoria, isto não é tagarelice. É o Espírito revelando à igreja o que é a realidade. O que é a igreja idólatra, o que é a igreja da fé. Só que nunca ninguém disse isto. E então, a mãe, a Babilônia, e você sabe hoje, 95% dos ministérios começam como? Brigas entre líderes. Cada um querendo poder, cada um achando que é poderoso, que pode mais, que é mais forte. Amado, e recebem dinheiro de traficantes, e recebem dinheiro de lava-jatos. Esta igreja nunca tocou em nada ilícito. Nunca. Tive todas as propostas da vida. Nunca toquei em nada ilícito. Porque eu sei, amado, que a falta de temor, eu já lhe disse aqui, nós temos novas pessoas na igreja, eu recebi primeiro por telefone, depois vieram aqui um grupo de advogados ligados a fundações de Roma, que queriam injetar dinheiro na igreja, para depois a igreja comprar patrimônio e fazer contratos de gaveta,
e 35% para a igreja, 65% para essas lavadoras, branqueamento de capitais. E eu disse: Senhor, eu não nasci para isso. Eu tenho temor. Eu não quero macular a imagem do meu Senhor. Ah, mas você pode ser um milionário, porque fulano tem 3 aviões, é milionário. Fulano vai para o inferno, eu não vou, amado. Ah, então o senhor é burro, porque fulano da igreja tal aceitou, da igreja tal aceitou, da igreja tal. Eu falei: não sou burro, olha o tamanho das minhas orelhas, eu sou ovelha, burro tem orelha grande. Eu disse: não, o diabo não vai ter vez no meu ministério. Não, mas o senhor compra 4 rádios, o senhor compra o HF, o senhor compra isto, cabeça geradora. Eu falei: mas eu não compro a paz nem o coração de Deus, meu amado, pode ir embora. Então eu sei como é que o diabo não me dá paz, nem a mim, nem a você. Não dava a Paulo dentro da prisão, vai nos dar a nós. Portanto, vida espiritual exige o que do líder? Integridade, transparência, verdade. Então, ser um líder é muito difícil, porque o assédio é muito grande para você errar, especialmente com as questões materiais. Então, o Senhor disse: quem é povo meu, quem não está alienado tem que sair de lá. Então a idolatria em Roma é da pior espécie. Substituíram o Criador pela criatura. Paulo disse em Romanos 1:25: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. O bispo vai colocar 1:25. Adoraram a criatura no lugar do Criador. É isso que se chama idolatria. Porque quando você está diante de um ídolo, mesmo que a pessoa diga: não, apóstolo, eu tenho em casa um ídolo, Nossa Senhora, Aparecida, Fátima, mas isto para mim é arte sacra. Amado, não acredita em arte sacra. Arte sacra é ídolo, é imagem, tem demônio por trás. Tem que se livrar disso. Tem que tirar da sua vida. Pastor, mas eu guardo um trevo de 4 folhas e um que vovó deixou de 8 folhas. Pô, aquilo me dá uma sorte. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu tenho 65 anos, eu nunca tive sorte com nada nem com ninguém. Eu sempre tive Deus. Nunca tive. Olha, amado, há pessoas que dizem: eu tive uma sorte. Eu nunca tive sorte. Eu tive Deus. Ah, o senhor não foi amputado, o senhor naquele acidente, o senhor não morreu, deu muita sorte. Não, deu muito Deus na minha vida. Eu não dou mole para cojaca, amado. Eu não dou glórias a não ser a Jesus Cristo. A glória somente é Jesus Cristo. Então, o mau cheiro da idolatria chegou ao céu. E você sabe, não resta alternativa a Deus, senão fazer o quê? Os seus juízos. Todos os atos de injustiça são julgados por Deus. Por isso é que ele diz em 18:6: dá-lhe em retribuição como ela também ela retribuiu. Pagar-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas. Qual é a bebida que embriaga, diz Apocalipse 17? É a doutrina. O Senhor disse: com essa doutrina, com esse vinho se embriagaram os reis da terra. Então a pessoa, quando ela está ligada à idolatria, ela está como se embriagada estivesse. Então ela não consegue ver. Isaías, o profeta, explicou isto. Ele disse: as pessoas pegam um pedaço de árvore e cortam ao meio. De uma parte, fazem madeira e assam pão, põem fogo e assam pão. Com a outra metade fazem uma imagem, chamam de Deus, se ajoelham diante dela. Amado, isso é horrível. Porque a pessoa está com um pedaço da árvore, disse o profeta, assam pão. Com outro pedaço, igual ao que foi assado o pão, fazem um rosto, fazem uma imagem e dizem: isto é Deus. Sabe o que Isaías disse? Se alimentam de cinzas. O profeta deixou claro que qualquer idolatria são cinzas, não serve para nada, cinzas são cinzas. Então, Roma forçou os cristãos a beberem do cálice das corrupções espirituais.
deixou as nações embriagadas pela idolatria, pela imoralidade espiritual. E claro, o cálice da cólera de Deus não tem misturas diluídas. O cálice de Deus é o cálice de Deus, o cálice dos demônios é o cálice de demônios. Então, a justiça de Deus veio como? Lex talionis. Você já ouviu falar na lei de Talião? Lex talionis, do latim, lei de Talião. Então Deus disse, de acordo com a gravidade do crime serás punido. Meu Deus, eu não quero ser punido, eu quero viver a vida eterna. Eu não quero ter nenhuma dúvida que o dia em que o meu coração bater 2 bilhões de vezes, a máquina cessa, serei promovido à glória de Deus, e não há dúvidas a respeito disso. Na história do nosso ministério, eu sempre ensinei a verdade do que acontece com um cristão que é promovido à glória de Deus quando ele morre, quando ele falece. Até porque nós temos sempre muito receio de falar da morte, né? Fala, falece, faleceu, morreu. O que nós acreditamos? Se morreu em Cristo, vai para o seio de Abraão. Se morreu sem Jesus, vai para o inferno. Então, a lex talionis, o Senhor diz na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Errou, terá o castigo igual ao erro. É por isso que o Senhor vem dizendo, há milhares de anos, saia de lá, povo meu. Mas como é que uma pessoa vai sair da igreja romana se ela está alienada, embriagada, cega espiritual, tem véus, tem escamas? Eles precisam de ouvir o evangelho tal qual eu ouvi e o senhor ouviu. Precisam de conhecer a verdade. Porque quando se conhece a verdade nos liberta. Agora, para pregar a verdade, o pregador tem que conhecer, tem que ter revelação de Deus. Então, Roma vive um protótipo de vida espiritual cristã, protótipo. Apegada às tradições do passado e foi incapaz de se atualizar. Roma é farisaica, está apegada à letra da lei. E quem é da letra da lei tem o seu espírito esmagado. Eu tinha um espírito esmagado. Eu era, fixado em Maria, em São Judas Tadeu, em Fátima. Eu não conseguia entender que aquilo era um ídolo que eu podia quebrar, jogar fora. Não tem boca, não fala, olhos não veem. Porque é uma embriaguez espiritual. Você está entendendo? É uma embriaguez espiritual. Então, hoje há milhares, milhões de pessoas no mundo que têm o seu espírito esmagado. Há muita gente, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, há muitos padres que sabem da verdade, mas que têm medo de romper com Roma, não sabem quais são as consequências, acham que vão passar fome e que Deus os abandona. Há muito padre desejoso de casar, amado, muito, porque é antinatureza, é anti-vida. Deus criou o homem para se casar com uma mulher, Deus criou a mulher para se casar com o homem. E quando impedem o homem de se casar, dizendo, você se casar, mas contaminar. Mas chama de mulher de contaminação? Então obrigam um celibato, o homem não casar. E o padre é homem, amado. O padre é um homem, tem genitália, tem tudo igual a qualquer homem. E claro, aí estão montes de sacerdotes envolvidos com pedofilia e com adultérios, um monte de coisa, porque a natureza é natureza. Deus criou o homem para ter mulher e a mulher para ter homem. Mas o celibato é a condição sine qua non de quem é puro para servir a Deus. Não me digas. Quer dizer que a mulher é que traz impureza ao homem. Então são fatos que têm que ser refletidos, não é? Ninguém ensina isto. As pessoas só estão falando, óleo, sal, e ninguém conhece esses fatos. Ninguém está enraizado e edificado. Então nós estamos ensinando exatamente a vida espiritual que você precisa de saber. Então, como a igreja romana é uma igreja ligada ao fariseísmo, você tem que entender um pouquinho sobre esta questão também.
Vamos ver isto em Mateus 23, 1 a 4. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então o Senhor está dizendo à igreja: olha, não pratique nenhuma obra da lei, não faça nada farisaico, não faça nada segundo essas tribos de religião que atam fardos pesados, mas eles mesmos, os líderes, as lideranças, não vivem, nem com o dedo querem movê-los, pregam o que não são capazes de praticar, vivem com impecável rigor, mas transgridem na justiça, na misericórdia e na fidelidade. Mateus 23, 9 disse: a ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Então você vê, até a questão de se chamar de padre ou papa quer dizer pai. Uma coisa é o pai espiritual, aquele que te leva a palavra. Outra coisa é você se referir a uma pessoa como meu pai em termos espirituais bíblicos. A Bíblia diz: não chama ninguém de pai, não chama um homem de papa, pai, de padre, pai. Não chama. Pai é aquele que está nos céus. Quer dizer que pai só existe um, que é Jesus Cristo. Versículos 13 a 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, para justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Lex talionis. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, para trazer uma pessoa para a igreja, mas uma vez feito o prosélito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Você sabe que isto é o que se passa também nas filhas da meretriz. A pessoa vai para a igreja e começa: olha, o diabo vai te pegar. Você disse: não jejuar 4 dias, meu amado, pomba gira, bateu na tua vida, Zé Pilintra, tira o teu dinheiro. Então, tornam um prosélito filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Isto é meretrício. Quem não fizer corrente dos 318, quem não for à fogueira santa, quem não for lá para Jerusalém queimar pedidos no Monte Sinai, amado, isto é proselitismo, pior, tornando a pessoa filha do inferno. Você sabe onde é que eu aprendi a respeito de pecado? Foi na igreja evangélica. Sabe onde é que eu aprendi a respeito de inferno, demônio, diabo, essas coisas? Foi numa igreja que eu participei em Portugal. E eu via isto acontecer, o rigor ascético imposto sobre o povo, mas os líderes nem com o dedo faziam carregar os seus fardos e impunham sobre o povo. Eu participei de reuniões no tempo que a mulher não podia tomar banho sem roupa, não podia usar perfume, não podia usar sabonete, era castigada na igreja. Era uma reunião à terça-feira à tarde, 3 horas da tarde, então ia um monte de gente. Aí o pastor chamava: irmã Maria, vem aqui na frente. E lá ia a pobre da irmã Maria chorando. E ele dizia: a senhora confessa que botou perfume e tomou banho com sabonete? Confesso, sim, senhora. Não pode participar da ceia 6 meses. Irmã Mariazinha dos Anzóis, vem aqui na frente. A senhora confessa diante da igreja que a senhora tomou banho sem roupa? Ah, pastor, eu não sabia nem dar meu piso. A senhora tomou banho sem roupa? A senhora vai para o quinto dos infernos.
Imagina se o Espírito Santo, na hora que o senhor tirou a roupa para tomar banho, o Espírito se mandou da sua vida. O senhor não pode tomar ceia durante um ano. Tem que tomar banho de roupa. Então você vê nas praias, em muitos lugares, irmãzinha de roupa, calça comprida, tomando banho com aqueles caldos de areia, né? Caiu, se enrolou toda, com aquelas saias. Amado, meu Deus. Isso não é cristianismo. Isso é fariseísmo. Isso é tornar a pessoa um filho do inferno. Eu venho para a igreja para ser amado. Eu venho para a igreja para ser pastoreado, ensinado. Eu venho para a igreja para encontrar os meus elos de ligação, as minhas conexões, tá? Interagir com o corpo, ser respeitado, ser amado, ser ensinado, ser pastoreado. Eu preciso de igreja para isso. Agora, para fazerem de mim um filho do inferno, cuidado que o demônio te pegou, cuidado, olha a pombagira está batendo na tua porta, olha, você não viu aquela sombra, olha lá o demônio lá na sombra, e a pessoa fica tão obcecada, tão alienada da verdade, que ela às vezes vai na rua à noite, passa por um poste de luz e ela olha para trás e vê a sombra dela, é demônio, sai demônio, e o demônio diz, peraí, mas é a tua sombra, cara. Está mandando sair a tua sombra, dizendo que eu sou demônio. As pessoas ficam alienadas, ficam embriagadas, não conhecem a verdade. Então, Lucas 12:56 diz assim: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época. Você sabe, o fariseísmo não se converte, vive de tradições, de costumes, como se fossem verdades eternas. Como se fossem verdades eternas. Então, às vezes você vê, eu de vez em quando recebo aí uma mensagem no WhatsApp de uma irmã, de uma dessas igrejas, apóstolo, eu dei todo o meu dinheiro, o pastor disse para eu dar o dinheiro do aluguel, o dinheiro das compras, o dinheiro da comida, porque se eu desse aquele dinheiro eu ia ficar milionária, dei o dinheiro do aluguel, dei o dinheiro das compras, não recebi nada e agora peço ao senhor que me empreste dinheiro. Eu disse, não, vai lá pedir nele, mas eles é que te tiraram, eles te sustentem. Quer dizer que a pessoa tira o aluguel, tira o dinheiro da comida, porque se você der o dinheiro do aluguel, meu irmão, o céu vai vir um prêmio da Mega Sena de 300 milhões. A pessoa passa fome acreditando na mentira. Então, quando o fariseu ouve as boas novas, e as boas novas só vêm da graça de Deus, só da graça de Deus, não há boas novas fora da graça de Deus. Sabe o que o fariseísmo diz? Temos severas suspeitas a respeito do apóstolo. Ele é um homem perigoso. Temos suspeitas quanto à doutrina. Porque o fariseísmo pega um homem, uma mulher de Deus e o torna filho do diabo. Deus tirou o nome do livro da vida. O anjo da morte está passando agora na tua casa, se não tirares o teu dinheiro todo. O anjo da morte vai tomar. Amado, fazem de um servo de Deus um filho do inferno. 2 vezes pior. É por isso que, quando se ouve a respeito do Miguel Ângelo, as pessoas dizem, olha, esse homem é suspeito, porque ele diz coisas que ninguém mais diz. A palavra, ele fala sobre predestinação, e predestinação é espiritismo. Então Deus é espiritista, porque eu estou tirando da Bíblia Sagrada. Cuidado, porque ele é um homem muito perigoso. À sexta-feira à noite, baixam 2 dentes caninos, um molar, pelos nas orelhas, o cabelo dele se arrepia todo. Isso é tudo mentira, não baixa nenhum dente molar, não arrepia cabelo, que eu uso laque, não arrepia nada. Agora, eu sou um libertador. Eu faço as pessoas reflexionarem na vida. Uma senhora no outro dia me disse, deu um nó na minha cabeça. E eu disse, agora eu vou desfazer o nó. Porque eu sempre acreditei que Deus tirava o nome do livro da vida, e o Senhor vem ler aqui Apocalipse 3:5, diz, de maneira alguma tirarei o nome do livro da vida. Suspeito, este homem é suspeito, cara. Porque a tradição está pegando os prosélitos, os novos convertidos, bispo, e torna-os
filhos do inferno 2 vezes. Eu quero que as pessoas que frequentam a nossa comunidade sejam felizes. Venham ao culto com alegria. Saiam daqui e dizem, tive uma experiência com a palavra. Eu ouvi Deus falar. Estou muito mais enriquecido. Eu estou ensinado pelo caminho da verdade. Eu quero que você tenha prazer de voltar e dizer, esta é a minha igreja. Agora, pegar um prosélito, um novo convertido, e torná-lo filho do diabo 2 vezes é dramático. Por isso é que quando as pessoas ouvem a verdade, se são de Deus, elas são libertas. Se ficarem olhando para o passado, para a lei, para o fariseísmo, para a idolatria, podem se tornar em estátuas de sal, tal qual a mulher de Ló, que quando Deus mandou abandonar Sodoma e Gomorra, ela saiu correndo e olhou para trás. E a Bíblia diz que ela se transformou em estátua de sal. Foi petrificada pelo passado. Amado, o passado petrifica. O passado, se você ficar pensando no passado e amarrado ao passado, a sua vida está petrificada. É uma pedra de sal. A Bíblia diz, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Passou a vida velha. Nós não podemos mais andar agarrados ao passado, porque o fariseísmo petrifica as pessoas. Porque amarra a pessoa ao passado, torna a vida da pessoa uma derrota. O Deus dos fariseus, o Deus de Roma, nada tem de semelhança com Jesus Cristo. Nada. Jesus é o Senhor. Ele é Rei de reis, Senhor de senhores. Ele é o soberano. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o governador das nossas vidas. Diz que o governo está sobre os seus ombros. Se você crer nesta verdade, você é salvo. É o único que pode dar salvação. É o único que pode perdoar pecados. Durante anos eu me ajoelhava diante do seu pai e dizia, abençoai-me, Padre, porque eu pequei. E o pai dizia, mas o que você fez, garoto? Você tão jovem já pegou. Porque eu fiz isso, fiz aquilo. Meu Deus, nunca contava a verdade. E o pai dizia, eu te perdoo. Você vai rezar 10 Ave Marias e um Pai Nosso. Amado, isso é tornar a pessoa pior. Primeira vez que eu entrei numa igreja, o pastor disse, ou você tem Jesus, ou seu lugar é no inferno. E eu comecei a refletir sobre a vida espiritual, sobre a espiritualidade, sobre a ligação com Deus, sobre a questão da igreja. Amado. Eu também no início não gostava de igreja. Eu achava um absurdo. Ter que ir de manhã na igreja, ter que ir à noite na igreja, ter que ir segunda-feira, ter que ir quarta. Eu dizia, Deus, tu me tiraste do hospital. Eu era um pássaro que estava preso na gaiola, agora eu quero voar. E Deus disse, quer dizer que eu te curei, te tirei da amputação, te tirei da cadeira de rodas, e você agora me despreza? Você agora quer voar? Pode começar a voar. E veio uma irmãzinha da igreja onde eu participava em Lisboa, da Assembleia de Deus, entrou no hospital e me entregou um envelope. Eu estava dormindo, deixou, e quando eu fui abrir o envelope, era a chave de um carro e um monte de dinheiro. Era uma irmã que tinha sentido de Deus de me dar um carro e dinheiro. Uma bênção, era uma senhora rica. E meu Deus, eu comecei a voar. Eu saía de manhã do hospital, carregava um monte de gente dentro do carro, gente sem perna, gente sem braço, gente cega, botava 7, 8 e andava por Lisboa feito louco. Eu sou o passarinho que quer voar, eu sou o passarinho que vai. Só que Deus não me chamou para ser passarinho, me chamou para ser pastor. Eu queria seguir a minha vida voando. E aí depois Deus deixou voar, Deus deu corda, e olha o culto. Senhor, eu já fui semana passada, já está bom, já estou, olha lá aí o passarinho voando, passarinho, quando eu vou a passarinho, e o passarinho foi. Então quando eu voltei ao hospital para tirar as hastes metálicas, tirei dos dois fêmures, para começar a voar mais alto, quando eu fui me virar na cama, quebrou a perna. Eu disse, Deus! E o Espírito falou, passarinho, então você quis voar, e eu tenho um plano para a tua vida, e você quis voar, como é que é a tua vida? Senhor, com Deus não se brinca, nunca mais
nunca mais na vida eu vou brincar com Deus. Tira-me deste inferno do hospital. Amado, o dia que eu saí do hospital definitivamente, eu disse, é verdade. Quando Deus tem um plano na vida, não adianta tentar lutar contra Deus. Ele é soberano. Foi Deus que te trouxe aqui. Deus tem um plano para a sua vida. Submeta-se a Ele. Se você nunca confessou Jesus, diga hoje no seu próprio lugar. Nem vou lhe constranger para vir aqui à frente. Diga, Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor. Eu declaro que creio que Tu és justiça, que Tu morreste, Tu ressuscitaste, Tu estás vivo. Eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz, serás salvo. Então creia nisto. Aqui você é um eleito de Deus. Aqui você vai viver a realidade espiritual. Aqui você está no lugar certo. Aqui você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, Senhor dos senhores e Rei de reis, muito obrigado por podermos esta noite fazer esta reflexão, entendermos os mistérios da graça, os mistérios da Babilônia e sermos esclarecidos quanto à verdade da idolatria, quanto é perniciosa, quanto é necessário fugirmos da idolatria, abandonar os ídolos para servirmos ao Deus vivo. Muito obrigado, porque eu fiz a minha parte. Eu lancei a semente, ela agora já está germinando, vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É com muita gratidão que eu louvarei ao Senhor eternamente, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Você gostaria de aplaudir ao Senhor? É para Ele. Glória a Deus. Terminamos o nosso culto. Profetizo uma semana de grande abundância na tua vida. Libera uma palavra aí de prosperidade na tua vida. Uma palavra de milagre na tua vida. Uma palavra de vitória para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Bispo André vai dar a bênção final. Depois os que precisarem de voltar a casa, fiquem em liberdade. Se puderem ficar, vamos cantar mais um corinho. Estenda suas mãos para o altar, por gentileza. Pai amado e bendito, louvamos e glorificamos o Teu nome. O nosso coração está em paz. O Espírito Santo deu testemunho na nossa consciência do nosso chamado. E aqui, Deus, sairemos para viver conforme esta palavra, andando de modo digno, Senhor, da vocação pelo qual o Senhor determinou nas nossas vidas. Recebemos agora, Senhor, a paz de Cristo que excede todo o entendimento, este amor, ó Pai, que excede os nossos corações e nos vincula nesta comunhão, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E os eleitos de Deus digam amém. Glórias a Deus.